Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Walk Talk. O meu convidado de hoje já não é novidade para vocês. Ele já passou não pelo podcast, mas sim pelo Hubris. Olá, Miguel. Miguel Coelho, treinador de voleibol Leixões Feminino. Olá, Miguel. Obrigado. Olá, obrigado eu mais uma vez pelo convite. Portanto, já não és novo aqui no clube, no AC. Portanto, já estamos habituados, já nos tratamos por tu. Portanto, já é mais à vontade. Já passou nervoso, não é? Já não é nervoso. Olha, vou-te fazer uma pergunta que é o que eu começo sempre o podcast e para quem não viu o Hubris também te ficar a conhecer um bocadinho. Quem é o Miguel Coelho? O Miguel Coelho tem 35 anos, nasceu em Matosinhos, tem quase uma vida aí meio não, mais de meio já dentro de um pavilhão de vôlei. É, digamos, casado com a belíssima Sofia, e tenho uma filha ainda mais bonita que é a Matilde. Este é um resumo muito breve da minha vida. E muito bem, obrigado. Eu estava-me aqui a rir porque a maneira como estavas a dizer estava-me a dar piada. Mas muito bem, sim senhora, porque nunca, acho que é a primeira vez que fizeram assim uma descrição. E muito bem, obrigado, Miguel. Não, eu estava a dizer o casado, que nós não somos casados, mas é como se fôssemos, estamos juntos há tanto tempo que eu acho É como se fossem. é. Então, já agora, já que tocas nesse assunto, ó Miguel, para quando um pedido a sério de casamento? O pedido que eu tenho que fazer, não é? Sou eu que tenho que fazer, não é para a Sofia, não é? Sim, Não é, não sei. um Não é. dia, um Nunca dia foi uma virá. coisa que nos chateasse muito. Então não é algo que seja muito, muito, muito importante, é isso? É isso mesmo. Olha, vamos falar aqui um bocadinho desta época. Como é que está a correr aos teus olhos? Como é que está a correr? Estão a conseguir os objetivos que tu delineaste no início com as tuas jogadoras? Estão a seguir os objetivos? Estão a conseguir concretizá-los? Como é que está a correr a época até agora? A época teve já, como todas as épocas, mas teve altos e baixos. Ah, É um campeonato diferente este, em que nós não partimos este ano como favoritos a nada. Há um conjunto muito grande de equipas que têm um orçamento maior que o nosso. E falo aqui do orçamento como uma coisa, também não pode ser banalizada esta questão do orçamento, porque depois muita gente começa a falar dela e depois pode cair um bocadinho no erro de ser banalizada. Mas o facto é que o orçamento, mais orçamento dentro das equipas, dá sempre mais opções e mais oportunidades para ter equipas diferentes e para responder a lesões e a momentos diferentes da época, e é mais aí que eu falo no orçamento. Não é a única coisa que possa justificar um momento baixo em cada época, não pode ser só o orçamento. Mas este ano, sim, há equipas que têm uma aposta um pouquinho maior e há outras que têm uma aposta muito maior do que a nossa em termos orçamentais. Então, a única coisa que nós nos, nos propusemos enquanto clube foi a tentar estar novamente nas decisões e depois nas decisões a tentar exatamente o que tentamos nos outros anos, que era ganhar. Nós perdemos uma supertaça num detalhe, num jogo em que é muito, muito ingrato de se perder. Estávamos a ganhar 2-1 e tínhamos o quarto set praticamente controlado. E não o conseguimos fechar e perdemos 3-2. E custa muito perder um título assim, logo a arrancar a época. Época esta que é arrancada de uma forma completamente diferente e distinta de todas as outras, porque nós praticamente não tivemos pré-época com o plantel, o que foi uma coisa muito dura e muito difícil, porque os campeonatos internacionais este ano prolongaram-se muito e nós não tivemos praticamente a pré-época toda 3 jogadoras, porque estavam na seleção nacional, e uma jogadora colombiana que estava na sua seleção, que foi representar o Campeonato do Mundo, que só nos chegou 2 dias antes da Supertaça. Ou seja, durante grande parte da pré-época, nós não conseguimos trabalhar. E esta é uma fase muito importante, porque nós perdemos algumas jogadoras do ano passado para este, então
juntar toda a gente nova, de passar ideias sem uma competição associada e sem vitória e sem derrota, porque é importante. Passar ideias técnicas, ideias táticas, a parte física, é tudo muito importante e nós não a tivemos. Acho que na primeira fase pagamos esta ausência da pré-época, porque nós tivemos que testar em competição e isso às vezes não dava um resultado. E assim o foi. Nós não tivemos uma primeira fase brilhante, mas fizemos uma coisa muito boa para já, eu acho. O campeonato ainda não acabou e só no fim é que nós tiramos as ilações a 100%, mas acho que na primeira fase, mesmo embora não tenhamos tido uma primeira fase brilhante e tenham aparecido algumas derrotas, mais do que acho que nós estamos habituados, nunca perdemos muito o nosso norte, ou seja, a primeira fase depois vai acabar, vai apurar os 8, vai classificar para uma segunda fase. Então vamos apontar aqui as baterias para a segunda fase, não nos podemos perder aqui no meio deste processo. E isso fizemos bem. A segunda fase está-nos a correr consideravelmente melhor. Nós para já estamos dentro de um objetivo a que nos propusemos, que foi os 4 primeiros. Já Exato. conseguimos entrar no lote dos 4. Estás Foi aqui, bastante... desculpa só interromper-te, Miguel, estão Claro. em quarto lugar com um jogo a menos ainda, certo? E que em caso de vitória, no dia em que estamos a gravar este podcast, quando irá sair, se em caso de vitória passam para segundo lugar com os mesmos jogos a 14 e com 2 pontos a mais que o Clube K, que tem 30 pontos neste momento e vocês estão com 29, é isso? Não, por acaso não. Deve haver aí, deve estar Então aqui, desatualizado então a essa informação que eu lista. estou aqui a ver não está Sim. certa. Mas nós estamos em quarto, basicamente, no dia que estamos a gravar, na próxima semana vamos jogar com o Sporting, que é terceiro, e ainda Sim. podemos chegar ao terceiro lugar. E se o Capa não fizer o trabalho dele, nós ainda podemos chegar eventualmente ao segundo se ganharmos os jogos todos. Mas é uma combinação Ok, ainda grande de resultados. ok, ok, Mas, ok. enfim, nós acabamos a primeira fase em sétimo lugar. E Ok. tivemos que fazer uma escalada muito grande, porque passavam 20% das vitórias e 20% dos pontos. Tivemos que fazer uma escalada muito grande até chegar ao quarto lugar. Agora vamos tentar ficar nos 4 primeiros, como é óbvio. Para ir à E divisão de elite, que aí sim é que se decide depois o campeão nacional, certo? isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E fomos afastados. Este sim foi um mau resultado. Foi um mau resultado em casa, em que foi agora no último sábado, em que não jogamos bem. O Porto Volley jogou melhor do que nós. Não tivemos um bom dia, fomos eliminados da taça. É uma prova que nós ganhamos nas 2 últimas edições e que este ano não vamos conseguir estar nas decisões. Portanto, agora há que apostar e carregar tudo no campeonato e pôr essa derrota para trás. E conquistar Portugal, já que o AJTF Porto é o bicampeão nacional e vocês, se eu não estou em engano, o ano passado e há 2 anos também Isso. lutaram até ao fim contra eles para conseguirem o título renovar, porque aliás o 26 vinha de um bicampeonato ou de um tricampeonato e interrompeu aqui a JTM Futebol Clube do Porto, interrompeu aqui e vocês estão a tentar e vão este ano outra vez até ao fim dar tudo por tudo para tentar recuperar o título e não deixar que o Porto seja tri, é isto? Tentar, vamos tentar. É isso, nós temos que nos propor, é isso. Basicamente, no nosso projeto, temos que nos propor a tentar e depois a conseguir. Mas primeiro a tentar. Para já ficar nos 4 é um primeiro objetivo e depois ir o mais longe possível. Portanto, ainda falta, portanto, eu estou aqui, à jornada que eu aqui estou a ver e corrijo-me porque eu posso também, aqui pode estar mal, é a 12ª jornada que Isso passou, mesmo. Isso portanto mesmo. ainda faltam duas, acho eu, ok, Isso mesmo. a 13ª e 14ª. Portanto, ainda, ou seja, temos aqui o Benfica que está em quinto, pelo que está aqui, está com 23, vocês estão com 29 em quarto, aqui é o que está neste momento aqui, portanto, a tudo a correr bem, o quarto lugar não vos irá fugir e vocês irão conseguir ir à divisão de elite se tudo correr bem. Esperemos É nós que quando este podcast sair isto seja verdade e que isso. mais um ano depois esteja, e quando este podcast sair, deve sair para o início de abril, meio de abril, é o quarto episódio, vocês já estejam quase apurados para a final. E em abril ainda falta um bocadinho, mas digo quase porque tu melhor que ninguém percebes aquilo que eu estou a querer dizer. Sem dúvida. Não, é tudo muito difícil agora nesta divisão. Tudo. Todos os fins de semana são muito difíceis. Não é, nem consigo fazer sequer
nem perto de. Eu nunca acho que nunca fui muito bom a fazer estes prognósticos, mas é impossível neste momento. Cada equipa pode ganhar a todas as equipas e são todos os fins de semana são muito duros e por isso há que ter os pés no chão e que no instante subimos para os 4, no instante descemos outra vez. Sim, sim, sim. E atenção, a passarem estes e se correr bem, Leixões, Sporting, Clube K e o AJM Porto, a passarem são grandes equipas. Atenção, Sem dúvida, são todas grandes equipas e vai ser aqui um campeonato até ao fim mesmo. sem dúvida, sem dúvida. Toda a gente pode ganhar a toda a gente. E há aqui uma coisa que estava a dizer que está a ser muito competitivo este ano, tanto que o Miguel, tanto que o campeonato de vôlei masculino também está muito renhido. Se eu não tenho, se eu não estou enganado, o Fonte Bastardos está a fazer um grande campeonato, mesmo. Está a fazer um grande campeonato, tanto que eles jogaram contra o Maccabi Tel Aviv esta semana para a Liga dos Campeões, não é? Não. Não. É uma divisão, há 3 divisões na Europa e eles estão a jogar a Challenge Cup. A Challenge, ok. Pronto, eu sabia que eles tinham jogado esta semana para uma competição da Federação Internacional de Vôlei, sim, Internacional de Vôlei. Uhum, Deixa-me, eu estou aqui a abrir só para não, só para não me estar a enganar. Ok, uhum. pronto. Portanto, ó Miguel, e agora, se tivéssemos. Agora é a parte que eu mais gosto. Se tivéssemos que escolher até este momento, até o momento que estamos da época, qual é o momento mais difícil que tu passaste até agora, desta época? Aquele que te custou mesmo? O que me custou mesmo foi passar uma pré-época tão difícil, chegar à supertaça, ter quase a mão na medalha e vir embora sem nada. Esse foi o momento que me custou mais, Eu sem não. dúvida nenhuma. Eu não deve, custa bastante, porque nós todos que gostamos de desporto e apoiamos uma equipa, sabemos o que é estarmos quase a ganhar e depois perder e pronto, vai tudo. Vai tudo. É que É, foi, literalmente vai tudo. foi. Estava aqui a ver, e é verdade, o Fundo Bastardos está em segundo, está o Benfica em primeiro, Uhum. e o Sporting em terceiro, e o Leixões está em quarto, exatamente. Lá está, e depois no vôlei masculino acontece a mesma coisa que no vôlei feminino. Isso, Na segunda metade da época, depois vão à terceira que é a divisão de elite, em que aí sim é igual ao vôlei feminino. Aliás, se, yeah. se eu não me engano, acho que o vôlei é tudo igual neste nível de competição. Os séniores são todos, tanto masculino e feminino, é tudo igual Isso mesmo, isso mesmo. a disputa de campeonato. E se tivesses que apontar um, sem ser o Leixões, estou a ser mauzinho, sem ser o Leixões, quem é que achas pode levar este campeonato masculino? Masculino? Sim, Masculino. Eu pensei que me ias perguntar do feminino. isso é a Ahm, seguir, mas agora quer saber do certo, masculino. certo. Do masculino. Boa pergunta. Sendo que eu vou, eu vou apontar, tu disseste e bem, é a minha opinião também, pelo menos temos a mesma opinião, o Bastardo está a fazer uma grande época, já ganhou uma supertaça contra o Benfica, ficou em primeiro da primeira fase, fez uma campanha nas competições europeias brilhante e só perdeu agora, como tu disseste, nas meias finais, esteve muito perto de chegar a uma final europeia, Sim, sim. e eu vou dar o favoritismo ao Benfica, porque neste momento estão em primeiro, são muito experientes a jogar playoff, o grupo já está junto há muito tempo e o próprio clube também já tem muita experiência no que é esta altura de playoff, que é uma altura diferente de todas as outras, e vou dar o favoritismo, porque acho que o Benfica vai acabar esta fase em primeiro lugar e vai ter o fator casa. E eu acho que o fator casa pode ser decisivo. Sim, e aliás, o fator casa em muitas decisões, podemos comparar aqui no futsal, que também é final a 5, são a Isso. 5 jogos, quem ganha 3 é campeão. O Uhum. handball também já foi assim, agora não é que é campeonato corrido. O Certo. hockey também é como o futsal, portanto o fator Uhum. casa é muito, muito importante no meu ponto de vista. Sem dúvida. Tem mais força, os adeptos da casa têm Sem força. dúvida. Por mais Sem que, dúvida. aliás, até posso dizer, a equipa pode não estar num bom dia, pode acontecer, não é? Mas só o fator casa e empurrar a equipa para a vitória é Sem dúvida. completamente diferente.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, e acho que aí, num clube, e aqui os dois, eu não estou a descartar nenhum dos outros, não estou a descartar nem o Sporting, nem o Leixões, que serão os mais prováveis quatro primeiros. Eu penso que ainda não está matematicamente assegurado, mas penso que está por uma. É por uma jornada só e acho que muito dificilmente não serão estes quatro, é quase E acho certo. que é só por uma jornada daquilo que eu estou aqui a ver. O Esmoriz Uhum. está com 18, o Leixões está em quinto e o Leixões está em quarto com 24 pontos. Portanto, é que deve ser questão de uma jornada, sim. Sabes Tem que aqui aqui um não é jogo a pelos menos. pontos, André. Aqui não é pelos pontos. A classificação é por vitórias. É por vitórias, ok. Só em caso de empate de vitórias é que vão aos pontos. Aos pontos, Mas portanto, os pontos no vôlei só contam em caso de empates? É isso? isso mesmo. Ok, Eu até posso ok, ter menos pontos, mas se tiver mais vitórias, fico à tua frente. ok. Por isso, deve está praticamente assegurado que esses são os quatro. Não estou a descartar Sporting e Leixões, porque são duas boas equipas, mas acho que de facto este ano as equipas mais fortes têm sido Benfica e Bastardo, e acho que o meu prognóstico seria para essa final. Acho que é o que todos os fãs de vôlei estão à espera no masculino, é que essas duas equipas vão à final. Sim. Não estou a descartar os outros porque o podem, até porque um deles é o meu clube. Por isso não estou, mas acho que estas têm sido as duas equipas mais fortes. E acho que aqui o fator casa, em clubes que têm muitos adeptos, como é o caso do Benfica, como é também o caso do Bastardo, que enche sempre o pavilhão nos Açores, Sim, como é o sim, caso do sempre. Sporting e como é o caso do Leixões. Quem Sim. tem fator casa nestas eliminatórias pode ter aqui uma vantagem muito grande. Eu vi agora, e agora deixa-me só aqui fazer, porque por acaso essa eu não sabia nos pontos dessa, dos pontos, e como eu estou muito, ou seja, não acompanho, acompanho, mas não sou espectador assíduo de vôlei, vou vendo como é que é, por acaso nessa questão não fazia ideia que era assim, da questão da classificação. Uhum. Agora, voltando aqui à questão dos adeptos, mais uma vez, eu estava a ver, vi, porque foi o jogo que eu vi, o Fonte Bastardo com o Maccabi, o pavilhão cheio, estava cheio, deviam ser umas 9 da noite nos Açores, sim, eram 9 da noite nos Açores, o pavilhão estava completamente cheio e eles a apoiarem a equipa. E o Fonte Bastardo deste ano, como tu disse, e eu sou da mesma opinião que tu, para mim, ah, não descartando os outros dois, Sporting e Leixões, claro, o Benfica e o Fonte Bastardo, e vai ser uma grande final. Eu acho que se o Fonte Bastardo continuar como está, vai lutar, vai ser até ao fim mesmo. Uhum. Vai ser mesmo até ao fim. Também acho. E agora? Agora sim, sem ser o Leixões, quem é que tu achas que pode levar o título no feminino? Sem ser o Leixões, até porque o Leixões ainda não está nos quatro, foi como eu te disse, eu tenho aí os pés muito assentos na terra, enquanto nós não formos quatro, não podemos ser candidatos a ganhar. Portanto, logo aqui, elimino a quarta posição, espero que seja o Leixões a consegui-la, não necessariamente na quarta posição, mas um dos quatro, porque quem entrar para este grupo ainda pode ser segundo, terceiro ou quarto, mas há equipas que já estão praticamente asseguradas, que é a AJM Futebol Clube do Porto, o Clube Cairos e o Sporting. Mais uma vez aqui vou manter na mesma ideia. A AJM Porto ganhou uma supertaça contra nós. Não foi primeiro lugar na primeira fase, mas também teve competições europeias aqui pelo meio. Tem um plantel muito vasto, com muitas soluções e já assegurou matematicamente o primeiro lugar desta fase, o que lhe confere fator casa outra vez. E eu acho que, por tudo, pelo orçamento que tem à volta da equipa, pelas soluções que tem à volta da equipa, acho que são a equipa do campeonato que tem mais soluções para, para apresentar no seis titular ou a meio do jogo. E o fator casa aqui envolvido, acho que eles são os grandes favoritos desde o início à conquista do campeonato. Depois, tanto Benfica como a JM Porto vão ter que fazer pela vida, porque senão vão perder como os outros, mas se tivesse que os apontar, apontaria como favoritos. Ui, gostei. Gostei. Vamos agora sair um bocadinho aqui do vôlei Uhum. e vamos descontrair um bocadinho. Qual é o teu passatempo favorito? Ou seja, fora do vôlei, sem ser ver vôlei, qual é o teu passatempo favorito? Não quero que isto pareça um passatempo só, mas sem dúvida nenhuma a minha filha. É um bocadinho estranho, é um bocadinho estranho eu estar a falar da minha filha como passatempo, mas é o que eu gosto mais de fazer.
Acho que a Conhecer o pergunta era vôlei mais ou menos isso. é no fundo estar com a tua família. Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Olha, hum, agora, no outro dia, o Bruno foi o último convidado que está nos Tarrejas em handball. Ele disse que gostava de surf. E eu fiquei, e eu fiquei, se gostas de surf, jogar handball e surf como passatempo. Agora faço-te uma pergunta: alguma vez te vias a fazer surf? Via. Aliás, eu sou de Matosinhos e eu devo ser Sim. o, a pessoa de Matosinhos que menos vezes fez surf, na verdade. Devo ter feito surf 2 vezes na minha vida e uma delas até nem foi em Portugal, até foi noutro país. E para alguém que Ah, vive em pronto. Matosinhos, isto é uma vergonha muito grande. Mas via-me, acho que é uma coisa, o contacto com os desportos de água e Sim. ao ar livre são bons de se fazer. Mas confesso que é isso. Fiz 2 vezes na minha vida inteira. É por isso. Pronto, mas eu por acaso nunca fiz, ok? Eu nunca fiz surf. Certo. Não sei se nunca fiz, também não tenho assim tanta curiosidade, mas não sei se ao experimentar se irei gostar, porque se nós não experimentarmos, não sabemos se não gostamos. Portanto, fica aqui, talvez um dia vais experimentar fazer uma linha de surf. É isso. Se vieres a Matosinhos, vamos os dois. Então pronto, fica assim. Quando for a Matosinhos, vou ir fazer uma aula de surf. Está E combinado. atenção, mas fica aqui. Tem que ser no fim de semana em que o Leixões joga em casa e o vôlei feminino Boa, e o boa, boa, masculino. boa. Que é Está para ir ver combinado. os dois, que é para ir fazer surf, irmos fazer É surf, isso, é isso. ir ao jogo. Está combinado. Fica Está assim, combinado. fica Está combinado. combinado. Está Ó combinado. Miguel, e agora vamos aqui para a parte mais importante, que eu já sei a resposta, mas eu vou-te voltar a perguntar. Ok, Vou-te voltar a perguntar porque eu já te fiz esta pergunta anteriormente. ok. Quem é a pessoa mais importante na tua vida? Essa é muito fácil. Já falamos dela. É a minha filha. Não há dúvida nenhuma. Eu já sabia que ias dizer isso. Por isso é que eu também fiz a pergunta. Certo. Ou seja, a tua filha acompanha-te para os jogos? Acompanha, acompanha. Tivemos ali um período em que ela ainda era. Ela só tem, enfim, tem 2 anos e meio, mais ou menos, um bocadinho mais. Ahm, Mais pequena do que isto, a época passada e tudo mais, ela estava no pavilhão, num acesso mais restrito do pavilhão, porque tinha que ser, porque são as regras para entrar num pavilhão, Sim, sim. ah, e está ali a brincar e a existir com outras pessoas, não é? Não está propriamente. Agora não, agora já começa a ver e a entrada dela no pavilhão de uma forma diferente, já olha mais vezes para sítios mais certos, não percebe nada do que está a acontecer, como é óbvio. Sim, é Mas normal. já consegue perceber que o pai está ali a trabalhar e já consegue perceber que as meninas são as jogadoras do pai e no final de todos os jogos em casa desce sempre para perto da equipa para comemorar com a equipa, o que é muito O engraçado. que é muito. Com 2 anos e meio já deste para vir comemorar aqui a equipa. Muito bom. Já e a equipa tem uma tradição com os adeptos no final de todos os jogos, assim quase a despedida do encontro entre equipa e adeptos, que é uma saudação com os braços no ar e que depois fazem ali uma. Enfim, é um culto muito grande de toda a gente que já visitou o nosso pavilhão ou que já Sim, viu sim. um jogo nosso. E ela também já o sabe fazer, por isso também já é engraçado. E já é sócio do Leixões? Já. Isso, Desde o isso primeiro tinha que dia? ser. Teve que ser, teve que ser. Muito bom. Uhum. Desde o primeiro dia. Portanto, já começa, ou seja, desde o dia que nasceu é sócio do Leixões. Por acaso, é um É, dos clubes que tem muita tradição em Portugal, o Leixões. Ahm, Recordo-me da equipa principal, neste momento está na segunda divisão, mas recordo-me aqui há uns anos que está na primeira. Lembro-me de ver, não tenho muita ideia, não é? Também não sou assim tão velho, mas lembro-me de ver o Leixões na primeira. Ainda tenho essa sim, memória de ver o Leixões na primeira e depois quando desceu, pronto, lá está, é tal coisa. É como nós, por exemplo, vemos um Leiria na segunda, também, na segunda, na terceira. Neste momento o Leiria está na terceira. Vemos o certo, Estrela da Amadora que está na segunda a tentar subir. São aqueles clubes que, sem por mais que dúvida. nós assim, nós temos que ganhar, pronto, como adeptos, não é? De equipas rivais, nós temos que ganhar estes clubes, estes senhores, epá, mas fica a saudade depois de ver, por exemplo, das idas à Amadora, porque, por exemplo, Sporting Benfica é mesmo aqui ao pé, a Amadora,
por exemplo, as idas a Leiria, que é 1 horinha e meia de carro, por exemplo, daqui de Lisboa, fica aquela certo, saudade. E Matosinhos também não é assim muito longe do Porto. Por exemplo, quando o Porto ia jogar a Leixões, portanto, fica aquela saudadezinha de ver as equipas principais de sem dúvida. futebol na primeira divisão. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, eu cresci em Matosinhos, portanto, eu acho que foi quase inevitável eu me associar à cidade. Aqui respira muito o clube. Também é um facto que já respirou mais, porque o facto e como dizer isto sem ser mal interpretado, havia há uns anos atrás, eu também não sou assim tão velho quanto isso, mas percebo pela história da cidade que há mais anos atrás havia mais pessoas de Matosinhos a viver em Matosinhos. Agora há muitas pessoas em Matosinhos que não vivem em Matosinhos, ou seja, a cidade também se vai transformando. Eu acho que é um fenómeno global, Sim, não é só em Matosinhos. Mas aí também ou havia uma identificação muito grande, porque era ser de Matosinhos, era ser de Leixões e ir ver Leixões. As minhas avós eram de Leixões, os meus tios eram de Leixões, toda a gente ali da cidade era de Leixões e a minha família era toda de lá. E era inevitável, e lembro-me perfeitamente de todos esses clubes e de todos muitas vezes os grandes que cá vinham jogar, principalmente quando estivemos na primeira divisão, e de ser uma coisa de estádio cheio e este fenómeno de cultura desportiva, porque eu acho que o é em algumas cidades que defendem muito o clube, e estou a falar aqui de sim, sim. Matosinhos, estou a falar de Guimarães, Sim, que o são Vitória, completamente sim. apaixonados, clubes das ilhas, que têm muita gente apaixonada pelo clube, Sim, sim. clubes às vezes, o Vitória de Setúbal, O o Setúbal. Estrela da Amadora, estes clubes O são todos Leiria bonitos, eu também, que acho, está na terceira, e sem levou, dúvida, tem um estádio enorme para cerca de 20 mil pessoas, quase 30, sem dúvida, leva 12 mil na terceira divisão, 12 mil exatamente, pessoas por jogo. Portanto, exatamente, e aí também tem, pronto, também tem um bocado do apoio da Câmara de Leiria, mas e com todo, e ainda bem, porque é claro, apoiar o clube da cidade, o clube do distrito, ou seja, exatamente, voltar com o Leiria para a primeira e para a segunda, porque o lugar deles, o lugar destas equipas, e tem que ser dizer, é na primeira. certo, Clubes certo, como o certo. Belenenses, como a Estrela da Amadora, Boa Leiria, Vista, o próprio Salgueiros, até que sim, chegou a sim, estar na primeira, sem dúvida, Boa são Vista, equipas de primeira e custa-nos a nós vê-los cá em sem baixo. dúvida, sem Vê-los cá dúvida. em baixo. O Setúbal, o próprio Setúbal tinha e tem uma grande tradição de Uhum. futebol na primeira. Infelizmente desceu, porque pronto, isso aqui foram crises. Acontece, não é? Como, infelizmente não deviam acontecer, mas são coisas que acontecem. Um grande clube da, como o Setúbal estar na terceira. Certo, O certo. Belenenses, que infelizmente separou-se, houve aquele problema com a SAD. O Estrela da Amadora, que também abriu insolvência e depois voltou. Portanto, são estes pequenos Certo. problemas. O próprio Naval, que já há muitos anos Uhum, que já esteve na primeira, são o Odivelas, que é onde o nosso clube o A que está sediado, que agora está uhum, extinto, que esteve na segunda. São estes ok, clubes que nos fazem falta. Portanto, na certo. primeira divisão, e bem como tu disseste, são clubes de cidade e que tem muitos adeptos a apoiar por eles. E eu dou este exemplo, como tu disseste, o Vitória, da cidade de Guimarães, eles enchem o estádio. Sim, Qualquer sim. jogo que seja, o pavilhão, aliás, e agora tu has de me dizer, sabes, de certeza, quando vocês vão jogar, eles enchem o pavilhão no vôlei. Sabes que eu joguei no Vitória. Eu ainda tive lá um ano, que era um ano de um investimento muito alto e jogávamos Liga dos Campeões. Foi o ano em que jogamos Liga dos Campeões, que estávamos a disputar pelo título do campeonato, da taça, e era assustador. O que eles criavam dentro do nosso pavilhão era uma coisa impressionante. Ainda há pouco tempo, e há pouco tempo, é há 2 semanas atrás, nós fomos jogar contra o Benfica, na Luz, e estava a falar um bocadinho com o professor Jardim, e por acaso estávamos a falar sobre isso, porque o professor Jardim era treinador da equipa masculina do Benfica e eu era atleta no Vitória, e estávamos a falar disso, de 1 hora antes de começar o jogo, estavam 3.000 pessoas dentro do pavilhão, era Uma uma hora antes, loucura, já no era uma loucura, aquecimento. era uma loucura, uma loucura. Aquilo era um ambiente como eu acho que até nunca houve aqui no vôlei masculino aqui em Portugal, era uma coisa louca. Neste momento passaram
também eles. Não sei se me estou a alongar aqui na conversa, mas a coisa Estás vai. à vontade. Passaram por um desinvestimento também enquanto clube nas modalidades. No futebol não tenho bem ideia, mas nas modalidades passaram, no vôlei passaram, e as pessoas também se afastaram um bocadinho do vôlei. E nós ainda há relativamente pouco tempo fomos lá jogar contra o Vitória e não estava muita gente a ver o jogo, o que é uma pena, porque é isso, porque tu te falavas que alguns clubes estão na Liga 3 e na Liga 2 e tudo mais, e eu acho que a melhor parte disso tudo, embora eu acho que esses clubes façam falta na primeira divisão, é que as pessoas continuam agregadas a eles, e, Sim, muito embora sim. estejam na Liga 3 e depois até vão para os distritais, como foi o caso do Salgueiros e como foi o caso do Belenenses, não sei se foi para os distritais ou não quero cometer aqui Começou nas nenhum erro. distritais e agora teve Campeonato de Portugal e agora está E na o Liga sentimento 3. das pessoas por esses clubes é tão grande que continuam a acompanhá-los. Eu acho isso Fantástico. brilhante. Claro que há espaço para os clubes grandes, e em Portugal são três, e enquanto clube, até não falando só de futebol, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto são os três grandes clubes. Eu acho que há espaço para a paixão das pessoas por esses clubes, porque são clubes globais, do mundo todo quase, mas depois estes mais pequenos, Sim, eu acho sim. que têm uma magia também, ela também muito bonita. E sou-te sincero, Miguel, eu partilho a tua opinião, é igualzinha. Eu acho que, por mais que uma pessoa seja Sporting, Benfica, Porto, ok? Por mais que sinta o amor, vamos dizer mesmo, por esse clube, há Sem dúvida, espaço para os mais pequenos que eles também precisam. sem Esse, dúvida, independentemente de estarem na primeira, eles também precisam do apoio de terem adeptos. sem Precisam. dúvida. E a questão estavas a falar aqui, estávamos a falar um bocadinho do Leiria, que mete na cidade 12 mil pessoas, na Liga 3, 12 mil pessoas, para um estádio que tem 20 mil numa terceira divisão, a É Académica, que gigantesco. pronto, neste momento não está a passar uma melhor fase, mas que Uhum. também leva algum público, não sei de cor, assim, registros, mas que leva algum público ainda, e que foi, infelizmente foi sempre, teve uns anos na segunda divisão, tentou lutar para subir, não conseguiu, infelizmente ano passado desceu, está na Liga 3 e que está, e curiosamente está na mesma divisão, porque eles dividem Série A, Série B, está na Série B, a Académica, o Belenenses, o União de Leiria, o Amora e, e o Vitória de Setúbal. Portanto, são cinco clubes históricos que Certo, estão na mesma série e que estiveram na certo. primeira divisão praticamente ao mesmo tempo. A Académica teve, o Belenenses teve, o União de Leiria, o Setúbal, o Amora não me recordo muito bem, mas acho que já teve uma Uhum. passagem assim na primeira divisão. Portanto, temos estes clubes que É merecem excelente. o nosso respeito e merecem que a gente também os vá apoiar, porque o futebol é feito deles, porque se não houvesse esses clubes e havendo só os três grandes e fosse só um ano Sporting, um ano Benfica, um ano Porto, outro ano Benfica, outro ano Sporting, É isso. e não É isso. houvesse estes clubes pequeninos a estragar, entre aspas, porque é mesmo entre aspas, Certo. eles também têm que fazer o trabalho deles, portanto, estes clubes também merecem o nosso apoio. E Sem aí eu dúvida, sou sem dúvida, 100% da tua opinião, e aí concordo sem dúvida. plenamente contigo. Hum. Olha, há uma coisa que eu digo a toda a gente que é: o Zoom está-me a dar horas, portanto, nós temos 5 Ah, minutos para terminar a conversa. E eu muito não te bem. posso deixar ir embora sem fazer um jogo. Tu já fizeste, não é jogo dos objetos, ok? Não tens que escolher nenhum Hum. objeto, mas tens que escolher uma hipótese de duas e justificar, ok? Ok. Estás preparado? Vamos a isso. Portanto, jogar vôlei dentro de um pavilhão, mas a chover torrencialmente, portanto, o pavilhão estava a chover, chovia e bastante, ou Uhum. jogar vôlei na rua no meio de uma tempestade. Então, vamos para dentro do pavilhão, que pelo menos, quer dizer, a chuva ia atrapalhar, mas a tempestade também o iria, por isso, pelo menos o piso pode ser que seja um bocadinho melhor dentro de um pavilhão. Por isso, vamos para dentro Mas de um também pavilhão. podia ser escorregadio, porque De a água. certeza, de certeza, de certeza. Por isso vamos para dentro de um pavilhão. Então é a primeira, jogar É, dentro, ou seja, estar a chover dentro pode do ser que pavilhão. pare de chover. Pode ser que pare de chover, exatamente. Isso. E agora gostas de política? Gosto de estar informado. Hum. Então, Donald Trump ou Putin? Tens que escolher um. Tenho que escolher o Donald Trump.
tenho que escolher o Donald Trump. Não é, lá está. Eu gosto de estar informado sobre política e, acima de tudo, gosto de perceber como é que eles comunicam com as pessoas, porque essa é uma parte que me fascina. Bons comunicadores fascinam-me sempre. Ahm, nenhum dos dois o é, bom comunicador. Embora o Putin também tivesse uma formação militar que o deixa comunicar de formas diferentes, mas teria que escolher Donald Trump porque é inconcebível para mim alguém na, na, na altura em que nós estamos, em pleno 2023, invadir um país e matar milhares de pessoas. Isso para mim é absolutamente inconcebível. Exatamente, é completamente. Eu se tivesse que escolher dentre estas duas, iria certamente também para o Donald Trump. Não, não iria para mais nenhum. Mas tendo que escolher, tinha que ser também Donald Trump. E agora vamos à última. Doces ou salgados? É salgados, salgados. Não és muito doces? Não sou muito doces, sou mais de salgados. Qual é o teu salgado favorito? Opa, são muitos, não consigo escolher um, não consigo, Não tens um que, epá, não, não, não tenho um, não tens um, opa. não tenho, mas muito Pronto, mais salgados do que doces. olha que eu neste momento também também pronto, atender à atividade física que também faço, não é, não pratico nenhum desporto, mas faço exercício físico, neste momento também estou neste, tiro muito mais salgados do que os doces. É isso, é isso, Sinceramente é verdade. Não é que é isso, de vez em quando não é que de vez em quando uma pessoa não faça mais neira, não é? Mas neste tem que momento fico ser, muito mais salgados aos doces, certamente. certo. Olha, Miguel, eu continuava a falar contigo, mas isto está mesmo a terminar. E vou-te pedir um favor, que é para quem está a começar a jogar vôlei ou para quem joga vôlei, que deixe uma mensagem. Hum. Bom, para quem começa a jogar vôlei, tem que ter a noção de que toda a gente está, se for num início, e se estivermos a apontar para idades muito jovens, que toda a gente pode chegar ao topo. Não há ninguém que não possa chegar ao topo. Exige muito e houve-se muita gente a falar sobre isto, portanto também não vou entediar ninguém da parte do esforço, do compromisso, da dedicação, da atenção, do querer aprender, de tudo. Mas a verdade é que tudo isto, tudo junto, pode fazer com que toda a gente chegue ao topo. E esta é que é a parte diferencial sobre quem lá chega. Quem lá chega tem alguma coisa diferente, quem lá quiser chegar também o terá que ter. E que, portanto, não parem de treinar. Quanto mais jovens são, mais têm que treinar. Utilizem aí todo o tempo livre para terem contactos com a bola e sejam felizes e procurem as coisas certas. E as coisas certas não são o jogar sempre. Não é isso que é a coisa certa. A coisa certa é procurar ser melhor, porque esse dia depois, muitos dias a procurar ser melhor, depois vai se transformar em uma coisa boa mais à frente. Olha, Miguel, obrigado pela tua mensagem. Eu vou terminar por aqui. Obrigado a vocês que nos ouviram e nós voltamos para o próximo episódio com mais um atleta, um treinador. Quem será? Miguel, um grande abraço, obrigado mais uma vez por ter estado aqui e vocês que nos estão a ouvir ou a ver, um grande abraço e até ao próximo episódio.